Acho que agora foi. A paz do Senhor. Boa noite para todos os meus amigos do Face. Que Deus abençoe. Mais um dia eu vou deixar uma mensagem aqui para nossa meditação e eu espero que possa edificar, sua vida, assim como tem edificado a minha. O Senhor, Ele é fiel e está no controle de tudo, irmãos. Eu também queria, antes de começar o vídeo, eu queria pedir, tem muitas pessoas que têm me mandado a paz. Oi, Paula, tudo bem? Tem muitas pessoas que têm a paz do Senhor, Elisandra, me mandado solicitação no A Paz, irmã Kelly, no Face, só que às vezes não coloca a foto, irmãs. E eu não costumo aceitar sem saber quem é. Às vezes está o nome lá, mas eu não sei, não tem foto. Então tem muitas solicitações, mas eu não vejo a foto. Então eu não tenho como aceitar sem saber quem é a pessoa. Então assim, quando indicarem, peçam para colocar a foto lá, porque é complicado. E outra coisa também que eu quero deixar assim claro nessa noite, que assim, alguns fatos, que eu tenho relatado sobre a minha vida, é sobre a minha vida, irmãos. Não é história inventada. E eu creio assim que Deus permite que a gente passe por experiências para que na frente a gente conte e sirva de edificação para outras vidas. Então, assim, o meu intuito nessas mensagens é falar, da grandeza do amor do Senhor por nós, e que mesmo com tanta fraqueza, falha que eu tenho, mas que aquilo que Deus tem feito na minha vida possa servir de experiência para a tua, não é? Então, tudo que eu conto, às vezes testemunhos, é em nome de Jesus, não é com o intuito de prejudicar ou denigrir a imagem de ninguém. É contar o que Deus fez, porque Deus muda mesmo a nossa história. Deus muda sim nosso cativeiro. Quando a gente pensa que está tudo acabado, que não tem mais solução para a nossa vida, Deus muda, Deus levanta a gente do pó. E isso é bom, quando Deus levanta a gente do pó, porque levantar os outros do pó é a gente contar histórias e experiências alheias. Mas quando a gente passa por situações que a gente vê a mão do Senhor na nossa vida, nós começamos a ter uma visão diferente de Deus. A paz do Senhor, Sara. A paz do Senhor, irmão Juliano. Que Deus abençoe a Lani, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu conto algumas coisas também, assim, que às vezes pode até chocar algumas pessoas, porque geralmente as pessoas olham para a nossa aparência sem conhecer a nossa história. Irmãos, toda coluna para ser levantada é necessário algumas coisas, Assim somos nós diante de Deus. Às vezes Deus lhe levanta como coluna em um lugar, mas até você ser coluna, menina, como dói. Porque Deus às vezes permite que a gente passe por situações tão difíceis, mas quando chega no tempo certo, a gente percebe, que pessoas podem vir e se sustentar em nós. E Deus sempre coloca uma palavra na nossa boca, uma palavra de ânimo, de força,
não é, para estar ajudando outras vidas. A paz do Senhor, irmã Quitéria. Então, assim, a paz do Senhor, irmã Edna, amém. Então, o que eu quero lhe dizer nessa noite, já com essa palavra, a paz do Senhor, Joelma, que Deus te levantou para ser coluna. E ser coluna dói porque todo mundo quer encostar, não é? Todo mundo quer estar em cima dessa coluna. Mas continua firme. Eu quero nessa noite deixar uma palavra assim de ânimo. Hoje vai ser diferente. E eu vou deixar lá em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 14. E eu vou ler alguns versículos. Eu gosto de ler, irmãos, a palavra. Irmã Elba, Dória, lá de Paquivira. Marta, lá em Isaías. Depois eu respondo a todos, viu? Não fiquem tristes se eu não for falando não, porque senão eu fico me perdendo aqui. E Isaías 14, 24 diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei assim sucederá, e como determinei assim se efetuará. O 27 ainda diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? E eu estava meditando nessa palavra hoje, que tudo que Deus determina para fazer na nossa vida, Deus faz, irmãos. Essa palavra, essa profecia foi contra os assírios, que Deus estava usando o profeta Isaías para falar, que Deus iria cobrar daquele povo pelo que eles tinham feito com o povo de Israel. Eu vou só explicar a palavra, né? A paz do Senhor, amém. Para você entender, né, o contexto dessa história. E no início do capítulo 14, 13, a gente vê também Deus falando do livramento que Deus iria dar ao povo de Israel, que o povo estava cativo na Babilônia, era cativo, né? Vivia em cativeiro, e Deus estava falando que ia restaurar Israel e que ia cobrar de forma terrível a Babilônia pelo que tinha feito com o povo. Aí já nos versículos que eu li, 24 e o 27, Deus estava dizendo, olha, o Senhor dos Exércitos jurou. Imagina aí alguma coisa que Deus jurou a teu respeito. E Deus estava dizendo assim, como ele havia pensado ia acontecer, como ele havia determinado, se efetuaria. Então, assim, nessa noite o que eu quero falar a teu respeito é que tudo aquilo, irmãos, tudo que Deus determinou para fazer na tua vida, a Babilônia sai da frente, os assírios saem da frente, mas Deus efetua com a sua palavra. Se Deus te disse que vai fazer alguma coisa, descansa, espera, que no tempo certo e determinado por Deus, Deus irá cumprir. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Da forma como Deus fala, Deus ainda faz mais do que aquilo que nós pensamos, não é? O Senhor vai além daquilo que nós imaginamos. Por isso que ele disse em Isaías e em Jeremias que os pensamentos dele eram bem maiores do que o do povo. Então assim é na nossa vida. Talvez o teu pensamento não seja o mesmo de Deus a teu respeito. Então descansa, espera no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que fala. Se existe um ser fiel, é Deus. A Bíblia nos ensina que é impossível para Deus mentir. É impossível Deus mentir. Então, se Deus determinou algo, pode ter certeza, se arrebenta tudo, mas Deus cumpre com aquilo que fala.
Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é majestoso. Em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Deus não falha, irmãos. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Então descansa, porque eu sei que esperar dói. Mas a vontade de Deus, ela sempre prevalece em nossa vida. Tem que prevalecer, né, em nossa vida. A Bíblia diz que Deus levantou Saul para ser rei. Mas Saul não soube esperar, passou na frente. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 8, você depois pode dar uma conferida aí na sua Bíblia, que você vai ver, o profeta havia dito a Saul que esperasse aqueles 7 dias, que Deus iria confirmar o reinado dele. Mas a Bíblia diz que Saul foi olhar para as situações ao redor dele e se apressou. Ele viu os filisteus se juntando, o povo com medo se espalhando, e Saul passou na frente da determinação de Deus e perdeu a vitória. Deus honrou, continuou sendo rei, continuou lá no trono, mas aquilo que Deus havia determinado para fazer na vida de Saul não foi feito, porque o reinado de Saul não foi confirmado por Deus. E o que é que eu aprendo com isso? Existem situações na nossa vida que Deus permite que aconteça, porque é decisão minha. Às vezes eu não sei esperar o tempo de Deus, eu passo na frente. E isso me causa consequências irreversíveis. Mas Deus permitiu, Deus honra, Deus cuida, mas Deus não confirma, porque o que Deus tinha para fazer era outra coisa. E tem muita gente assim, né, que não tem conseguido esperar esse tempo de Deus, se apressa, né, toma decisões precipitadas e termina tomando caminhos que Deus não confirma, como Deus fez aqui com Saul. A Bíblia diz que quando Samuel chegou, disse Saul: por que tu agistes dessa forma? Por que tu não me esperasse? Porque agora o Senhor iria confirmar o teu reinado, não é? E infelizmente Saul passou na frente, né, da determinação de Deus. Então, meu irmão, fica quieto, espera o tempo do Senhor. Como Deus determinou em tua vida, em nome de Jesus, vai acontecer. Ele é soberano para fazer mais do que aquilo que você pensa ou almeja. Ele é Deus que sonda, né, o nosso coração. Ele conhece o desejo do nosso coração. Hoje eu contei a uma irmã, conversando, falando um pouco sobre o meu casamento, como Deus preparou, como Deus fez. E assim, eu orava ao Senhor, olhava o tempo, a idade chegando e não via nada. Mas eu via Deus falando que ia fazer, que ia chegar. Tudo como Deus falou que ia fazer, Deus fez ainda mais. Toda palavra que eu vi na igreja, Deus dizendo como ia fazer, até a profissão do meu esposo, Deus falou a mim. E eu nem sonhava, não sabia por qual direção ele iria vir. Não é? Até a cor da pele dele, eu lembro que Deus um dia usou uma irmã e me falou. Até a estrutura e a estatura dele, Deus falou. O dia que ele iria chegar, não a data, mas como ele iria chegar, Deus mostrava um carro vermelho na minha porta e ele chegando um dia de festa. E assim aconteceu. Eu lembro que quando eu conheci ele apareceu com um amigo, né, na porta, e eu estava fazendo um aniversário, tinha feito um bolo, uma coisa para uma amiga, a Cássia. Estava eu, Cássia, Jackson e Núbia, comemorando
E ele chegou e ali a gente se conheceu. Da forma como Deus falou, tudo como Deus falou aconteceu. Deus disse que eu ia conhecer um rapaz, depois ele ia embora. Com 1 ano ele voltaria e a gente ia casar. E assim aconteceu. 1 ano certinho aconteceu. Então, assim, como Deus determina na nossa vida, irmãos, não cai uma vírgula, não cai um ponto. Deus, ele é fiel, ele é soberano para fazer mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. E eu olhava muito tempo, tinha hora que eu queria fazer como Saul, me apressar, sair do lugar, porque eu olhava as situações ao meu redor. Tinha hora que eu vi os filisteus, né, me cercando, e eu achando que ia perder a guerra. Mas por misericórdia, o Senhor me sustentou e me deu vitória. Então, nessa noite, em nome de Jesus, descansa no Senhor. Deus tem o melhor para a nossa vida. Aquilo que Deus tem é bom, é perfeito, viu? É maravilhoso, porque tudo que Deus dá é bom. Deus sabe o que nós precisamos, que nem sempre bate com aquilo que nós queremos. Nessa noite, pede ao Senhor para sonhar os sonhos dele para a tua vida e tudo vai correr bem. Convida o Senhor, não é, para fazer parte da tua história, irmão, porque nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é poderoso em guerra, em obras. Quando Deus diz que vai pelejar por alguém, ele peleja. A palavra que eu li diz assim: como o Senhor dos exércitos determinou. Diz assim, olha, o Senhor dos exércitos, general, né? Quando fala em exército, tem que ter comandante, general. Então pensa nisso nesta noite, em um general de guerra, guerreando e com a mão estendida sobre a tua vida. Imagina essa situação, né? Que a Bíblia diz assim: quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? A mão que Deus estendeu para abençoar. Irmão, não tem inferno, não tem ninguém na terra que possa fazer a mão do Senhor retroceder da posição, né? Ele diz assim: olha, o que ele determinou, se Deus assinou alguma coisa, né, para a tua vida neste momento, nesta noite, Deus estava dizendo assim: ninguém pode invalidar este documento. Ninguém pode invalidar essa assinatura, né? Tem pessoas às vezes que passa um cheque lá sem fundo, quando chega o cheque volta. Mas com Deus é diferente. Aquilo que Deus assinou, o inferno não pode apagar. Não existe borracha que possa, não, irmão, que possa apagar. Então descansa nessa noite. As irmãs dizem assim que a palavra do Senhor é como um prego batido de ponta virada, mas ainda tem gente que consegue tirar, né, o prego lá de ponta virada. Então nessa noite, guarda essa palavra aí em teu coração, viu? Porque eu creio sim que Deus, ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos, né? Eu senti nessa noite de gravar uma mensagem e falar um pouco, né, sobre questão de casamentos, né, de casamento, que como eu contei o que Deus fez, e eu lembro que eu orava e dizia assim: Senhor, eu não vou ter condições de fazer nada, não vou ter condições de fazer festa. E eu lembro um dia andando na rua, Deus usou uma irmã e disse assim: diz a ele o que tu queres servir e como tu queres, e só aguarda. E assim Deus fez, né? Deus me surpreendeu de uma forma tão extraordinária que assim até hoje eu ainda tenho presentes dentro da caixa sem usar, né? Novos. E Deus tem abençoado assim cada dia mais. Então, irmãos, em nome de Jesus, permaneça firme, né? Guarde esta palavra assim em seu coração, porque o Senhor, ele é fiel.
para fazer mais do que aquilo que a gente almeja ou pensa, né? E eu creio sim nesta noite, né, que Deus ele prepara, ele mostra o caminho que a gente deve seguir, não é? Se você nessa noite está angustiado, está olhando para o tempo, olhando para o vento, olhando para as situações, então descanse, viu? Que Deus, como Ele pensou, assim se efetuará na sua vida. Como Deus determinou, assim acontecerá. Que Deus assim nos ajude nesta noite, que Deus renove a fé, a esperança em teu coração, o ânimo, que Deus nessa noite dê força, né, para vencer a peleja, porque Deus ele muda sim o cativeiro, no tempo certo Deus tira a Babilônia, né, de cena, Deus tira assim os tropeços, Deus aplana os caminhos e a gente passa. Que nessa noite, a paz do Senhor, irmão Alex, assim como Deus colocou em meu coração, né, para dizer que a mão dele estava estendida e que ninguém pode fazê-la voltar atrás, guarda essa palavra em teu coração. É a mão que o Senhor estendeu para te abençoar, né? Deus manda dizer que continua lá estendida. Tua vida está debaixo das mãos do Senhor. Salmo 91 diz assim, que aquele que está, né, debaixo da sombra dele pode descansar. Então descanse, porque Deus vela para cumprir com sua palavra, né? Jeremias 1:11 fala que Deus, assim como a amendoeira, ele vela para cumprir com tudo aquilo que ele fala. Então descanse nesta noite, que Deus está velando por ti, né? Deus está cuidando, Deus está, irmãos, trabalhando em prol da sua vida. Então que nessa noite, em nome de Jesus, você possa encontrar no Senhor descanso, né, para a alma que está cansada e abatida. Vamos orar, porque daqui a pouco eu estou saindo para o culto, né, e Deus ele é fiel, viu? Que Deus abençoe Daniele, Elba, Alex, que Deus abençoe a vida de vocês, Elmito, a Kelly, a irmã Kelly, descanse no Senhor, irmã Kelly, Ricardo, a Romilda, que Deus abençoe a vida de vocês, o irmão Ednailson, né, que Deus possa continuar com a mão dele estendida e creiam que Deus é Deus de resposta nessa noite. O Senhor é Deus de surpresa, viu? Eu creio que Deus irá surpreender vidas nesta noite, né? Que o Senhor continue. Vamos orar, Pai amado. Senhor, cobre cada vida, Deus, que está assistindo e que vai assistir essa palavra, que o Senhor possa aplicá-la, Deus, no coração de cada um. Que o Senhor repreenda toda fúria, Deus, todo projeto que está falido na vida de alguém, que nessa noite o Senhor mude a história, renove, Deus, a esperança no coração de alguém. Nessa noite que o Senhor ajude alguém também, Senhor, a esperar em Ti, porque Tu trabalha dentro do tempo e Tu és maravilhoso em tudo aquilo que faz. Eu creio que nesta noite, Senhor, vidas também que estão esperando e confiando em Ti, o Senhor vai dar resposta. Meu Deus, que nessa noite o Senhor entre dentro de lares e faça o que nós não podemos fazer. A Tua palavra é poderosa, soberana, e alcança, Senhor, lugares que eu não posso alcançar nesta noite. E é por isso que eu te peço, cobre cada vida, Deus, nessa noite com Teu sangue. Repreende a fúria, Senhor, também repreende toda enfermidade, todo mal. Senhor, todo espírito de depressão, de angústia no coração de alguém, que nessa noite o Senhor também coloque por terra toda porta que está fechada, Senhor, que nessa noite o Senhor abra. A Tua palavra diz que o Senhor tem chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E eu creio que nesta noite o Senhor é poderoso para abrir portas, e vidas que estão assistindo esse vídeo nessa noite serem abençoadas
de forma poderosa e soberana. Que o Senhor também continue conosco, com tua mão estendida sobre nossas famílias, nossos lares. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda retaliação, toda ferramenta usada pelo inimigo para destruir a fé e o ânimo das vidas que nessa noite estão aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, a vida de cada um. Que o Senhor, nesta noite, conceda o desejo do coração, de vidas que estão apresentando algo a Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe o irmão Manuel, a minha tia, que sempre está me assistindo. O Juliano, amém, a Daniele, que Deus abençoe. A Leide, que Deus continue te abençoando. A Aretusa, o Renato, que Deus abençoe, irmãos. A Maria de Fátima, que Deus abençoe. Sempre que eu puder, tiver assim um tempo, eu vou estar sempre deixando uma palavra, para que Deus fortaleça nosso coração nesses tempos de guerra, tempo tão difícil, mas que o Senhor nos ajude a continuar firme, olhando só para Ele. Amém?